Olá, pessoal! Sou os discentes do curso de Engenharia de Controle e Automação pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. E, orientados pelo professor Dr. Rubem Carlo Benanti, aqui estamos para apresentar o projeto final da cadeira de Programação 2 2023.2, as conversões dos autômatos. Interessados no assunto? Então vamos para o vídeo. Olá, sou Marisol Salles, estudante de Engenharia de Controle e Automação na UPE e hoje vou falar sobre o que é um autômato. No contexto da ciência da computação, é um conceito fundamental que descreve um modelo abstrato de um sistema computacional. Em sua essência, um autômato é uma máquina que pode se encontrar em diferentes estados e que muda de um estado para outro, em resposta a certas entradas. Esse conceito é amplamente utilizado na teoria da computabilidade, na teoria das linguagens formais, na teoria da complexidade computacional e em muitas outras áreas da ciência da computação. Ele nos fornece uma maneira sistemática de descrever e analisar o comportamento de sistemas computacionais, independente da complexidade desses sistemas. Bom, iremos detalhar melhor alguns estilos específicos de autômato. O autômato infinito não determinístico é um modelo teórico na ciência da computação que permite múltiplas transições possíveis para símbolos de entrada em um estado. Isso confere ao FN uma flexibilidade maior em termos de expressividade, mas pode introduzir ambiguidade em seu comportamento, exigindo técnicas adicionais para determinar a aceitação de uma cadeia de entrada. Já um autômato finito determinístico é um modelo teórico na ciência da computação no qual cada combinação de estado e símbolo de entrada tem uma transição definida. Isso confere ao FD um comportamento completamente determinista, sem ambiguidade. Essa característica simplifica a análise e implementação de algoritmos que envolvem FDs, tornando-os especialmente úteis em aplicações como análise lexical, processamento de linguagem natural e verificação de sistemas. Olá, meu nome é José Lucas e a gente vai entender agora um pouquinho sobre como funciona uma expressão regular, ou pelo menos como a gente está utilizando ela no nosso programa. Uma expressão regular, ela é o que o autômato ele vai ler para que ele saia do estado inicial e vá para o estado final. Ou seja, qual alfabeto o autômato aceita para que ele saia do estado inicial para o final. Ela tem alguns parâmetros que devem ser seguidos para que o nosso código entenda e para que realmente são parâmetros que são universais, que são realmente próprios para a leitura de autômato. Eles são quando estão entre parênteses, é que indica uma possibilidade. Por exemplo, nesse nosso exemplo que está no slide, ele lê A ou B, seguido de C e C. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a barra e o asterisco, mas é importante salientar nesse momento o que é esse A ou B. É que se entrar uma entrada A, CC, ele aceita, ou se entrar uma entrada B, CC, ele também aceita. O barra, né? A barra na vertical, ela é um condicional, o ou, que como eu falei, A ou B, só que também existe outra barra. No nosso exemplo, é A ou B, aí tem o CC que a gente já viu, aí tem a outra barra e A ou B, ou seja, ele aceita o A ou B e aquele seguido, então também seguido de C e outro C. E o asterisco, ele indica que pode ficar em loop, que ele aceita quantas vezes forem necessárias, inclusive zero. Que, ou seja, o asterisco são vários A's seguidos ou nenhum A. No nosso caso, ele pode ler A e ficar lendo A, ou pode ler nenhum A, que a entrada vazia também aceita. E também ele pode ler no final no exemplo da esquerda, né? Ele lê a quantidade N de A, seguido de C, e depois o outro C, ele também está em loop. Ele lê uma quantidade determinada. Inclusive, é importante salientar que ele vale zero, que também pode ser zero. Se ler nenhum, também aceita. E os pontos entre os alfabetos, entre as letras, são que são a sequência. Ou seja, o A ou B é uma sequência, o C é uma sequência, e o outro, o C asterisco, também é uma sequência. Então, é importante entender para que a gente entenda quais são os alfabetos, quais são as letras que o nosso autômato está aceitando. E esse exemplo seria A, B, C, desde que seja nessa ordem como foi dita. Nosso programa do Auto 1, ele recebe uma quíntupla de um autômato AFND, finito não determinístico, e o transforma em um AFD, finito determinístico. Na teoria dos autômatos, a quíntupla é uma representação fundamental que descreve formalmente um autômato finito determinista. Ela consiste em 5 elementos essenciais que definem completamente o comportamento desse autômato. Esses elementos são o número de estados, que é um conjunto de todos os estados possíveis que o autômato pode assumir durante a execução, o alfabeto de entrada, este é o conjunto de todos os símbolos que pode ser usado como entrada para o autômato,
O estado inicial, esse é o estado em que o autômato começa a sua execução e é a partir desse estado que o autômato começa a processar a entrada. Estados finais, este é o conjunto de estados finais nos quais o autômato pode chegar e considerar que a entrada foi aceita ou reconhecida. A função de transição, essa é a função específica como o autômato muda de um estado para outro em resposta a uma entrada. Geralmente é representado como uma tabela ou diagrama que mostra todas as transições possíveis entre os estados, dado um símbolo de entrada. Temos um arquivo TXT de uma das quíntuplas de um autômato AFND que o nosso programa recebe para conversão, e aqui do lado temos sua representação gráfica. Podemos ver nas duas imagens que do estado 2 para o estado 1 tem um arco com a letra E maiúscula, que simboliza que o estado 2 para o 1 são um estado simultâneo. Ou seja, assim quando chega no estado 2, automaticamente ele ativa o estado 1, estando nos dois estados ao mesmo tempo. Então, com essa quíntupla, faremos a conversão para transformar no autômato finito determinístico. E para enfim realizar a execução do código, algumas chaves de entrada são necessárias. Elas também são conhecidas como as flags de entrada do Getopt, que é uma biblioteca da linguagem C. Todas essas chaves, elas chamam funções específicas para o que você de fato deseja realizar com a execução do código. E cada uma delas é precedida por um hífen, ou seja, é um hífen e uma letra, e todas elas devem ser utilizadas após o comando de execução do código. Ou seja, você utiliza o comando de execução e coloca hífen e uma letra para chamar uma chave específica. Lembrando que caso você digite uma chave errada, a função de ajuda será chamada. E existem 5 chaves no primeiro autômato. São elas H, que chama a função de ajuda, caso você precise saber como é que vai rodar o código. Falarei sobre ela depois. A C, que chama a função de copyright, para mostrar todos os dados de copyright do projeto. V, que chama a função de verbosidade. N, que chama a entrada dos dados, ou seja, todas as vezes que você for executar o auto1, independente de se for entrada por arquivo ou entrada manual, o "-n" deverá ser utilizado. E por fim, F, que é a entrada por arquivo. Se você não deseja realizar a entrada manual ao utilizar apenas a "-n", você também pode utilizar o F, que simboliza que você vai dar entrada em um arquivo TXT, que procede à chamada dessa flag, e esse arquivo será lido para a leitura de arquivo, a qual eu falarei em breve. E com a execução do código, vem aí a entrada. Você precisa dar entrada nos dados da quíntupla que será convertida para o novo autômato. Sendo assim, há dois tipos de entrada. E a primeira que falarei aqui é a entrada manual. Ela se dá no mesmo formato de um arquivo qualquer presente no repositório, ou seja, a hashtag que precede cada um dos elementos da quíntupla, indicando que aqueles números listados, ou aqueles elementos listados, eles são presentes naquela estrutura da quíntupla. Sejam os estados do alfabeto, estados iniciais, estados finais e o número de transições. Então, a leitura manual, dessa forma, como ele vai ler, sabendo que essas hashtags vão preceder esses dados, justamente ela se dá por stdin, leitura do teclado, armazenando os dados obtidos numa variável chamada leitura manual com o tamanho máximo do buffer do código. Sendo assim, ele vai começar a comparar os elementos que estão sendo lidos. Inicialmente começando com o número de estados, representado por hashtag K. Assim que ele ler esses dois elementos, ele vai pular uma linha, pegar o número que virá após e armazená-lo. A mesma coisa acontece com A, hashtag A, que representa o alfabeto, e hashtag S, que representam os estados iniciais. Ele vai ler esses dois elementos, vai pular uma linha e depois ele vai começar a ler o que de fato esse elemento representa. O número que vem após, ou no caso do A, o caractere que vem após, representando o alfabeto máximo do autômato. Já em F e D, as coisas são um pouquinho mais diferentes. Já que F, ele pode ter bem mais do que um único valor, podem ter vários estados finais, ele vai começar a ler os elementos dessa linha. E até que essa linha seja completamente lida, ou seja, aqui a gente vai ter uma tokenização, um looping de tokenização até separar todos esses tokens e lê-los, todos eles. Então, se, por exemplo, ele ler 1, 3 e 2, ele vai tokenizar isso, então vamos ter o token 1, o token 3 e o token 2, e quando acabarem todos esses tokens, todos os estados eles já vão ter sido preenchidos dentro desse looping. Por fim, a leitura do D, hashtag D, que seriam justamente as transições, elas vão, da mesma forma, pular uma linha e começar a ler na seguinte estrutura, que seria o estado de partida, a transição, o alfabeto que vai gerar essa transição, a letra que está gerando essa transição, e o estado de chegada. Lendo nessa estrutura, ele vai rodar um looping, que até que toda a entrada manual seja finalizada após o usuário digitar Enter sem nenhum elemento, ou seja, ele der uma entrada vazia, ele vai ter finalizado aí a leitura manual do código, justamente o que o usuário está inserindo, e colocando todos esses dados dentro da quíntupla. A leitura por arquivo, ela não é tão diferente da leitura manual, mas a diferença é que
Ao invés de utilizar apenas a flag "-n", você também está utilizando a "-f". O código ele vai perceber que você vai dar entrada em um arquivo, e a primeira coisa que a função de entrada por arquivo ela faz é verificar se há de fato um arquivo ou se esse arquivo está vazio. Porque caso não haja um arquivo, você chamando a flag de arquivo, ou caso o arquivo esteja vazio, o código não poderá operar. E assim, ele finalizará a função lhe mostrando uma mensagem de erro. Mas caso o arquivo realmente esteja condizente à estrutura apresentada principalmente no nosso repositório, aí ele vai dar entrada na operação de leitura de arquivo. Ele vai abrir esse arquivo que é armazenado na variável file, um ponteiro, e ele vai começar a ler ele baseado em uma variável no qual esses dados serão armazenados, que agora é chamada de leitura arquivo, com tamanho máximo de 30, e cada armazenamento desse vai ser justamente baseado nesse arquivo. Ele sempre vai fazer as coisas da seguinte forma: ele vai ler uma hashtag, alguma coisa, pular uma linha, tal como na leitura manual mesmo, ele vai armazenar o que tem embaixo, e depois ele vai passar para o próximo, vai pular mais uma linha. Assim funciona, tal como na leitura manual, para o K, o A e o S. Quando entramos na situação do F, é um pouco diferente, pois de fato há tokenização e, diferente da entrada manual, ele vai interpretar quando chegou o fim da linha no arquivo. Depois disso, ele vai justamente pular uma linha. E quando o código receber hashtag D, a última hashtag que tem que ter dentro de um arquivo, ele vai começar a receber todas as entradas no formato de estado de partida, alfabeto necessário e estado de chegada. E para cada um desses ele vai continuar lendo até que ele chegue ao final do código. Quando o arquivo ele se encerrar, então aí nós vamos ter, por fim, a finalização da leitura do arquivo. Quando a leitura é finalizada, todos os dados eles já foram armazenados na quíntupla, na variável afn.cada elemento. E assim, toda a entrada ela é finalizada e a conversão ela se inicia. No nosso programa, o armazenamento desses dados foi armazenado nessa estrutura, chamada de T-quíntupla, contendo os seguintes elementos. K representa o número de estados do autômato, por exemplo, se K é igual a 3, significa que há 3 estados, como Q0, Q1 e Q2. A indica a última letra do alfabeto de entrada, por exemplo, se A é igual a B, o alfabeto é composto pelas letras A e B. S representa o estado inicial do autômato. F é um ponteiro para uma lista de estados finais. Esta lista contém os estados que o autômato considera como estados de aceitação. D é um ponteiro para uma lista de funções de transição. Cada função de transição mapeia um estado de entrada I, um símbolo de entrada LE e um estado de destino EF. Essa estrutura fornece uma representação compacta e eficiente de um autômato, permitindo armazenar todas as informações necessárias para descrever seu comportamento e operação. Para a conversão, usamos o sistema de listas encadeadas. Aqui na imagem podemos ver uma representação visual de como funcionaria esse sistema de listas. Aqui de verde temos a nossa lista principal, chamada de conv. E em cada elemento dela, cada nodo, representa um estado do nosso novo autômato. E podemos ver que a partir de cada elemento sai outra lista, que é a lista do tipo união, que ela armazena cada estado do autômato antigo, que juntos formam o estado do nosso novo autômato. Conversão, primeiro preenchemos a nossa lista principal. Criamos um nodo dela para cada estado do nosso autômato de entrada, o AFND. Depois disso, preenchemos a nossa lista secundária, a conv união, com o número de cada estado. Então, aqui no conv 0, teremos um conv união 0. E assim vai. Voltando para o exemplo da quíntupla no arquivo txt que foi mostrado anteriormente, podemos ver aqui que do 2 para o 1, ele tem um A, né, no caso com um E maiúsculo, simbolizando um estado simultâneo. Então, procuramos todos os estados simultâneos na nossa quíntupla de entrada e preenchemos também na nossa lista secundária. Então, aqui podemos ver na imagem que aqui no conv, no 2, ele vai ter aqui na nossa lista secundária o 2 e o 1, que são os estados que compõem esse novo estado. E no caso, se houver algum repetido, o nosso programa ele faz uma checagem e apaga. Depois de preenchermos a nossa lista, voltamos para a quíntupla e vamos checar transição por transição para colocar na nossa nova quíntupla as transições do novo autômato. Então, supondo que na nossa quíntupla de entrada tenha uma transição do estado 0, lê a letra A e vai para o estado 1, ele procura em nossas listas secundárias se existe um estado composto apenas pelo antigo estado 1. Se não existir,
ele vai criar um novo elemento composto apenas pelo estado 1, vai ver o número desse novo elemento de nossa lista principal e vai preencher na nossa nova quíntupla, que do estado 0, ele vai ler a letra A e vai para esse novo elemento de nossa lista, composto pelo antigo estado 1. Se já existir, ele vai apenas colocar o número do estado 1 que ele encontrou, que está em nossa lista. A saída desse processo de conversão é um novo FD, que é equivalente ao FN original, ou seja, ambos os autômatos reconhecem exatamente a mesma linguagem. No entanto, o FD resultante geralmente terá mais estágios do que o FN original, uma vez que precisa representar todas as possíveis combinações de estados do FN. A principal vantagem da conversão de FN para FD está na eficiência da execução. Enquanto os AFNs podem requerer uma exploração de múltiplos caminhos durante o processo de reconhecimento, os AFDs têm uma única transição determinista para cada entrada, o que simplifica significativamente o processo de reconhecimento e torna sua execução mais rápida. A função imprimir saída é uma parte crucial do nosso autômato. Após a conversão, é importante verificar o FD resultante para garantir sua corretude e entender seu funcionamento. Essa função recebe um FD representado pela estrutura T-quíntupla como entrada e imprime os dados desse FD de maneira formatada e legítima. Pronto, agora a gente vai ver também o que é esse autômato finito determinístico, ou pelo menos qual é a quíntupla de entrada que nós devemos receber no nosso programa para que essa conversão seja feita de um FD para uma expressão regular. A nossa quíntupla, ela deve conter o número de estados que existe, quais são, pelo menos, o alfabeto utilizado, se é AB, ABC e assim por diante, qual é o estado final e qual é os estados, ou quais são os estados finais. Lembrando que pode ter mais de um, como é no nosso caso de exemplo. E também nós devemos receber quais são as transições, por exemplo, para sair do lugar 0, de Q0 para Q1, ele lê C, se ele lê A ou B, ele continua em Q0 e assim por diante. Recebendo esse autômato finito determinístico, nós conseguimos converter ele para uma expressão regular. As entradas manual e entradas por arquivo do Auto 2. Justamente por terem uma lógica muito parecida aos autômatos, as entradas elas também terão a mesma lógica. Há alguns ajustes que são realizados na função para que elas tenham o mesmo desempenho, independente de qual autômato estejam. Mas no geral elas já são sincronizadas para suportar cada um dos tipos, e por isso são realmente muito parecidas. A entrada manual, ela se dá da mesma forma que no Auto 1. Afinal, você vai ter uma hashtag que será inserida pelo usuário, um valor abaixo ou valores abaixo, e eles serão lidos. Não importa se o usuário ele decidir fazer a entrada manual copiando um arquivo, todo o texto de um arquivo, e colando, ou se ele deseja digitar manualmente, ou por via pipe. Afinal, ele pode utilizar a saída do Auto 1 para dar entrada no Auto 2. Afinal, a saída do Auto 1 é um FD, a entrada do Auto 1, do Auto 2, é uma FD. Então você pode utilizar a saída como a entrada desse. E a entrada por arquivo ela se dá da mesma forma também que o Auto 1. Afinal, todos eles têm a mesma lógica. Lê uma hashtag, pulou uma linha, vê o valor que tem, armazena esse valor. A diferença é que na entrada manual a gente tem o stdin, na entrada por arquivo a gente está mexendo com funções que lidam com arquivos, funções de manipulação de arquivos. Sabendo que nos dois casos, para ler os estados finais é uma tokenização da linha, e no caso das transições, a hashtag D, há justamente uma ideia de continuidade de leitura até que se chegue ao fim, que na manual é determinada pelo usuário com clique em enter vazio, e no caso do arquivo é automática quando o código percebe que o arquivo chegou ao seu fim. Agora, a gente vai entender um pouquinho do algoritmo para a conversão de um autômato finito determinístico para uma expressão regular. Primeiro, a gente tem que criar dois passos que eles vão estar sendo ligados, vazio, para o estado final e para o estado inicial. E depois, a gente vai removendo os estados que estão entre esses novos estados criados e colocando só qual é o alfabeto que representa aquele estado do meio, aquele estado intermediário. Então a gente vai fazendo isso consecutivas vezes. Por exemplo, se a gente cria um estado inicial ligado ao estado 0, que liga ao estado 1 e que vai para o estado final, primeiro a gente remove o estado 0 ou o estado 1, ligando o estado, vamos supor, que a gente remove o estado 0. Então a gente liga o nosso estado inicial ao estado 1 e coloca qual é o alfabeto necessário para fazer isso, que é realmente o alfabeto do estado 0. E assim a gente vai removendo os estados consecutivamente, até que só reste o estado inicial que nós criamos e o final que nós criamos. E assim, quando o alfabeto que sobrou é exatamente a nossa expressão regular. Agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a nossa conversão de um autômato finito determinístico para a expressão regular. Primeiro, a gente cria uma matriz, que ela é uma matriz de strings. Então, a gente começa a preenchê-la de acordo com a quíntupla, com as transições da quíntupla que a gente recebeu. Por exemplo, tem que imaginar assim, que o número de linhas são os espaços de saída e o número da coluna é o espaço de entrada.
Por exemplo, se no item da matriz 00 tiver um A, quer dizer que ele lê A, o espaço Q0 lê A e retorna para Q0. Se o item A1 tiver um B, quer dizer que ele lê B do espaço 0 e vai para o espaço 1. E assim por diante. A matriz vai sendo preenchida de acordo com as transições que estão lá na quíntupla. Aí tem umas certas particularidades, por exemplo, se tiver mais de uma letra na célula, ele coloca um barra, um parênteses e coloca barra. E se, por exemplo, ele for sair da célula do espaço 0 e volta para o espaço 0, aí ele coloca um asterisco, que representa um loop. E assim a nossa matriz vai sendo preenchida. E a lógica de conversão vai se dar na leitura dessa matriz. Agora a gente vai percorrendo a nossa matriz e vai conferindo uma série de condições para que seja adicionado o alfabeto daquela matriz a uma pilha. E essa pilha ela vai conter, a gente vai mais tarde, essa pilha, e ela vai conter realmente o alfabeto de saída, que é a nossa própria expressão regular. Só que essas série de condições que nós testamos são necessárias para que essa pilha seja preenchida de forma correta. Primeiro nós preenchemos uma string, que ela é temporária, e essa string ela vai lá para a pilha. Só que para que a lógica dê certo, a nossa análise deve começar primeiro pela linha da matriz que representa o estado inicial. Por exemplo, se lá na nossa quíntupla fala que o estado inicial é o estado 3, então a linha 3 a gente vai começar percorrendo essa linha. E caso a gente ache algo em uma coluna, por exemplo, na coluna 1, a próxima linha a ser percorrida é a linha 1. Porque assim a gente vai se guiando pelos espaços e ver o alfabeto que estão passando por eles. E armazenando na nossa string temporária e depois para ser enviado para a pilha. E também caso a gente seja um espaço final, aí tem outra lógica que a gente vai ver já já. Agora, se for um espaço final, aí ele não vai ser colocado na mesma string. Ele vai ser colocado numa string temporária, que depois vai ser unida e enviada para nossa pilha. Mas por que isso? Porque a gente precisa que quando ele volte à leitura, quando envie para a leitura, ele volte para onde ele estava lendo antes de encontrar esse espaço final. E para que a gente não perca tudo que a gente leu até ali, todo o alfabeto que a gente conseguiu colocar na string até ali, é necessário colocar a string do espaço final em outra string e depois zerar ela e preencher quando achar o espaço final. Porque senão, quando a gente volta para a leitura da nossa matriz, onde antes de encontrar o espaço final, a gente voltaria com ela zerada, e que não é interessante, não segue com a lógica. Então a gente sempre quer o espaço final. Coloca em outra string, depois concatena as duas e envia para a pilha. E por fim, nós temos aqui a nossa pilha, que é a que vai conter a expressão regular. Nós também utilizamos outra pilha além dessa, que é para conter o estado de retorno. Por exemplo, se eu estou na linha 3 e eu envio na coluna 2 e mando para a pilha, ele tem que voltar para a linha ali da antes da linha 3 para que ele siga a lógica de conversão. Então nós temos essa pilha e temos a pilha aqui, que é a pilha que contém realmente a expressão regular, que é o que vai ser tentado no final do programa. E ela se baseia na utilização da função strdup, que ela meio que pega uma string e dá um malloc nessa string. Tanto que quando a gente vai liberar essa pilha, a gente também tem que fazer uma liberação dessa função, strdup. E nisso ela está fazendo as medições de acordo com o necessário para adicionar o barra e etc. E também está vendo se a memória que está utilizada para ela está sendo alocada corretamente, né? E caso não, ela manda uma mensagem de erro. Então a lógica de conversão é essa, do autômato, se baseia na leitura no preenchimento na leitura de uma matriz de strings e da impressão de uma pilha que armazena realmente o alfabeto utilizado para esse autômato, que é a nossa expressão regular. Max, a estrela da vez e o mix de todas as conversões que são realizadas nos outros autômatos desenvolvidos e que foram explicados agora há pouco. Justamente por ser um código um pouco mais extenso, já que ele soma os dois, nós vamos ter um sistema de chaves um pouquinho maior. Mas não muito, não se assuste. Aqui nós também temos a chave H, C, V, que são justamente as de ajuda, copyright e verbosidade. Também temos a entrada por arquivo sendo declarada com a chave "-f". Porém, aqui agora nós temos as duas chaves juntas. A "-n", que vocês, como ouviram na explicação sobre o Auto 1, ela dá entrada em arquivos AFND, e a chave D, que ela dá entrada em arquivos dados AFD. Ou seja, quando você quiser chamar as funções de conversão de leitura do Auto 1, você vai utilizar "-n". Quando você quiser chamar as funções de conversão do Auto 2, você vai utilizar o "-d". A única diferença é essa, que você pode escolher qual autômato vai operar a depender da chave que você utilizar. A chave obrigatória de cada um dos autômatos. Lembrando que
operar com a chave de 2 autômatos ao mesmo tempo é um erro, e com certeza esse erro vai aparecer na sua tela. E também, operar sem nenhuma chave, o código ele simplesmente vai se perguntar qual autômato você vai utilizar. E justamente uma mensagem de erro também aparecerá. E lembrando que para cada mensagem de erro, uma piscadinha na sua tela da função de ajuda, que vai estar lá para lhe ajudar. A função principal, ela tem alguns detalhes que são modificados com relação aos outros códigos a partir do momento que ela faz uma unificação deles. Então aqui, as flags, quando elas são chamadas no código principal, dentro da estrutura do getObj, do optarg, elas justamente estão armazenando escolhas numa variável chamada conversão selecionada. A conversão selecionada ela pode ter 1 ou 2, a depender de se foi chamada a chave N ou se foi chamada a chave D. No caso de ser chamada a chave N, ela recebe o valor 1, e o código, através de uma estrutura de switch case, vai detectar isso e chamar todas as funções do auto1, ou seja, a entrada manual, a entrada por arquivo, a depender de qual foi selecionada, e justamente isso se dá para quando o código ele recebe ou não a flag "-f. Quando ele recebe a flag "-f, ele ainda vai conferir se de fato existe um arquivo lá, e quando isso acontece, vai haver a entrada por arquivo. Se não acontecer isso, vamos ter a entrada manual, após isso as funções de conversão do auto1, e depois a função de saída do auto1. Para o outro caso, quando recebe 2, ou seja, a chave D, nós vamos ter a mesma lógica para a entrada manual ou a entrada por arquivo. A diferença é que haverão as funções de conversão do auto2 e a função de saída do auto2. Há um único detalhe que de fato é mudado na função principal para que ela se adeque à quantidade de elementos, dados e funções presentes dentro do código. Mas agora, vamos ver como é a prática disso tudo? Se ele mistura tudo, conheça alguém que pode ajudar vocês a descobrir um pouco mais sobre a execução de fato desse código. Vamos testar os nossos autômatos. Primeiro, o auto1, que tem como entrada uma FND. Vamos testar ele por meio de arquivo e também na entrada manual, o qual, como podemos notar, ele retorna uma FD. Agora, vamos testar o auto2, que tem como entrada uma FD. Testar ele por arquivo, que sai uma expressão regular. E agora vamos testar ele por meio de uma entrada manual, também saindo corretamente. E agora vamos testar o Automax, que faz do Auto1 para o Auto2. E ficamos por aqui. Desde já, eu, Igor, em nome de toda a minha equipe, deixo os agradecimentos especiais a toda a turma de Programação 2 2023.2 e principalmente ao docente e orientador responsável, Dr. Bencarlo Benante. Assim, finalizamos o nosso projeto final de Programação 2.